Paz e bem, queridos irmãos, queridas irmãs. Mais uma semana começando e que seja uma semana inspirada pela Ruá, inspirada pelas divindades que nos acompanham e que possamos experimentar mais da graça de Deus em nossas vidas. Hoje vamos começar com uma entoação de um mantra da tradição hindu chamado Gayatri Mantra. E a sua tradução, o seu significado, né, que a tradução seria difícil do sânscrito, o significado diria assim: ó Deus da vida que traz felicidade, dá-nos a tua luz que destrói os pecados, que a tua divindade nos penetre e possa inspirar a nossa mente. Que essa seja a nossa prece para essa semana. E eu vou cantar em sânscrito uma vez. Normalmente são 3 vezes. Peço que vocês respirem fundo, se concentre, deixe a respiração profunda, com calma, onde quer que você esteja, que seja um momento de relaxamento, de conexão. Om Bhurбhuvah Swaha Tat Savitur Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodaya. Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti significa paz. Paz, paz, paz para todos nós nessa manhã. Hoje vamos falar de um texto sagrado muito importante na tradição hindu, que é o Ramayana. E Ramayana significa literalmente a jornada de Rama. E o senhor Rama, em uma dessas histórias, em uma dessas jornadas, ele precisava construir uma ponte até o mar de Lanka para resgatar a sua esposa Sita das garras do demônio Ravana. E nesse trajeto, ele conhece Hanuman, que vai se tornar um devoto muito querido de Sr. Rama e da Sita Devi. Em uma dessas histórias de Hanuman, que é um deus macaco, ele rasga o seu peito e dentro do seu coração estava a imagem de Rama e Sita, a qual ele era muito devoto. E nesse resgate, nessa história de resgate, o Sr. Hanuman, ele consegue cooptar um exército de macaco para construir essa ponte. E eles jogavam essas grandes pedras, né? Os macacos no hinduísmo representam grande força. Eles pegavam grandes pedras e lançavam ao mar para construir essa ponte até Lanka, né? Onde estava Sita. E todas as criaturas menores também queriam ajudar, porque o Sr. Rama era alguém muito querido. De repente, um pequeno esquilo
começa a carregar pequenos grãos de areia para ajudar na construção dessa ponte. Então ele ia com os seus bracinhos pequenininhos e tentava pegar ali pequenos seixos, pequenos grãos e jogava entre as pedras. E foi fazendo isso durante muito tempo, já muito cansado, mas quando de repente um macaco ele viu o pequeno esquilo levando apenas uns grãozinhos enquanto ele carregava uma enorme pedra em seus braços, o macaco simplesmente caçoou do pequeno esquilo, rindo. O que, que você pode fazer? O que, que você está fazendo? Você é um esquilo pequeno. Você acha que só esses grãozinhos de areia vão ajudar a rama a recuperar a cita? Você está perdendo seu tempo, você é uma piada. E falou todas as palavras ofendendo o pequeno esquilo, mas o que aconteceu foi que o senhor Rama ele viu o que estava acontecendo e ele já estava observando o pequeno esquilo e seu trabalho. De repente, o senhor Rama ele vai e repreende o macaco que caçoou do esquilo, pega o esquilo e diz quão importante foi aquele trabalho. Porque os pequenos grãos de areia que o pequeno esquilo jogava entre as pedras é o que estava permitindo que as pedras ficassem cada vez mais sólidas para a construção dessa ponte até Lanka. E com muito amor, muito carinho, o Rama ergue, né, esse pequeno esquilo, diz palavras de agradecimento por todo o seu trabalho árduo e difícil e acarinha as costas desse esquilo. E aí dizem que a partir daquele dia os esquilos têm essas linhas escuras nas costas. E o porquê dessa história hoje? Essa história do Ramayana para esses dias, como a gente consegue aprender dessa história do Ramayana? Vivemos tempos difíceis. Vivemos tempos em que a impotência tem permeado a gente. Mas, no Bhagavad Gita, um outro texto sagrado do hinduísmo, Krishna diz a todos que aquele que me oferece com amor e devoção uma folha, uma flor, um fruto ou água será aceito por mim. E é um texto muito antes das palavras que Jesus repetiu no Novo Testamento, que dizia que aquele que oferece um copo de água a um pequenino está fazendo isso por mim. E as mãos nesse texto, para mim, quando eu retomo essa história dos esquilos, do Hanuman, Rama, Sita, as mãos significam muito para mim quando eu penso isso. Porque as pequenas mãos e as grandes mãos fazem parte desse grande projeto, desse grande tear sagrado. E é muito importante quando a gente pensa que nós somos essas mãos divinas. Não importa se estamos fazendo um copo, se estamos dando um copo de água, se estamos colocando uns grãos de areia. Nós estamos contribuindo, nós estamos fazendo isso com a pura devoção. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, nesse dia de hoje, em que nós estamos muitas vezes atordoadas com tantas notícias difíceis, são tantas perdas, e em momentos que não estamos conseguindo consolar os nossos entes queridos que estão perdendo pessoas, e achamos que o que estamos fazendo é tão pouco. Mas o pouco oferecido com um amor é muito. O pouco oferecido com devoção, com carinho, é muito. E pode significar
muita coisa para aquela pessoa. Estar disponível com os ouvidos para os nossos amigos, nossas amigas, nossos familiares, outras pessoas, nosso próximo, é muito importante. São esses pequenos grãos de areia que estamos conseguindo oferecer nesses dias. E o professor, o teólogo hindu Anantanand Ramachan, comenta que esse verso é um verso sobre o Bhagavad Gita, que diz assim: suas mãos e seus pés encontram em todas as partes. Ele possui cabeças e bocas por toda a parte. Ele tudo vê, ele tudo ouve. Ele está em tudo e ele é. Então, quando a gente pensa que Deus é esse onipotente, onisciente, a tradição hindu lê um texto como esse, também a gente pode pensar na tradição cristã que diz também que Deus também tem essas características. A tradição hindu, ela pensa esse texto, ela pensa esses conceitos como que são as nossas mãos, as nossas pernas, os nossos olhos, a nossa cabeça e os nossos ouvidos são esse instrumento da divindade em nosso mundo. Nós fazemos parte de Deus, nós somos unidos e unidas com Deus. Nós somos esse Atma, esse grande espírito que está unido a Brahman, a Deus. E o padre B.D. Griffiths, que vivenciou uma experiência linda entre hinduísmo e cristianismo, que costurou na sua espiritualidade essas duas tradições, ele pensa da mesma maneira que o professor e diz: a pessoa única, o único Purusha, a realidade única, manifesta-se em toda a criação, em todas as pessoas, e todos os seres humanos são, por assim dizer, suas mãos, seus pés, suas cabeças. Ele está em ti e em mim. Ele age por meio de nossas mãos e nossos pés, cabeças e bocas. É como se todas as coisas fossem os seus membros. A sabedoria é reconhecermos que esse Uno está falando em nós e agindo em nós. Ao passo que a ignorância é pensarmos, eu sou o autor completamente esquecido acerca do espírito Atma. A verdadeira sabedoria é aquela que relembra que somos parte, que somos unidas a Deus. E que toda nossa bem-aventurança é fruto desse caminhar com Deus. Então, quando a gente fala que Deus está em todos os lugares, é porque nós estamos em todos os lugares. Porque nós estamos, e aí usando o linguajar cristão, nós estamos nessa missão, nós estamos em missão. E quando nos esquecemos acerca do Espírito, do grande Atma, de Deus, da deusa, quando nos dividimos, quando nos separamos e não vivemos na plenitude da unidade entre Deus e entre o nosso próximo, a natureza, nós somos inundados por nossos preconceitos. Todo preconceito é enraizado na divisão da humanidade, na divisão da humanidade com Deus, com o Espírito Supremo. Então, os racismos, as insensibilidades, a LGBTQI-fobia, sendo que o Brasil é o país que mais mata mulheres trans, pessoas trans, todo o crime ambiental que estamos vendo aqui no nosso país, tudo isso faz parte dessa ignorância, dessa nuvem de ignorância que enxerga o outro, a natureza e Deus como diferente de mim, diferente de nós. E nossos olhos e mentes ficam manchados por essa treva.
por Maia, pela ilusão desse mundo de dualidade. E todo esse processo de dualidade é o princípio da ignorância. E toda ignorância produz sofrimento. E essa separação é o que gera essas desigualdades e toda essa dor. Porque nesse contexto pandêmico, se eu me colocasse mais no lugar do outro, da outra, eu poderia evitar aglomerações. E o que temos visto cada dia mais nas nossas cidades, pessoas se aglomerando, pessoas não usando máscara. Isso é a falta de respeito, a falta de sensibilidade para com o próximo. Então precisamos ir além dessas dualidades para alcançar o que a gente chama que é Satchidananda. Deus, a realidade última, a bem-aventurança, a compaixão, a beleza, a pura consciência. Então, quando enxergamos nossas mãos com aspecto divino e as mãos de grupos ou de pessoas distintas ao meu eu, como mãos não divinas, não estamos compreendendo a imensidão de Deus. Rabachan diz: as mãos de Deus não são apenas as mãos dos hindus, as mãos dos cristãos, cristãs, as mãos dos judeus, judias, as mãos budistas, ou aquelas que não possuem religião. As mãos de Deus estão em todos os lugares. As mãos de Deus são negras, pardas, brancas, são mãos gays, lésbicas, trans, bissexuais, queer, são mãos de todos, são mãos de travestis com unhas lindas e pintadas, são mãos dos trabalhadores e trabalhadoras da terra, com calos de tanto arar, de tanto cuidar da terra. As mãos indígenas, pintadas com pinturas sagradas. As mãos de Deus são todas as mãos, e nenhuma mão é excluída. E na tradição cristã, o cristianismo ele nos ensina a chorar com os que choram e a buscar essas saídas comunitárias como uma grande multiplicação dos pães e peixes, em que cada um dá o que tem e de repente temos muito. Então, as pequenas evoluções, os pequenos grãos de areia que as nossas mãos conseguem segurar nesse momento, é muita coisa. E que as mãos dos nossos companheiros e companheiras, tão plurais, tão diversos, que a gente consiga segurar essas mãos e sentir as mãos de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, que nessa segunda-feira a gente realmente consiga respirar e segurar as mãos uns dos outros. Lembrando que quando eu ofereço a minha mão, ou quando eu seguro alguma mão, eu estou segurando e oferecendo a mão de Deus. Faze bem.